Técnicos de eletromecânica, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula. Explicando aqui, pessoal, conforme a gente combinou, um comunicado lá no grupo de vocês. Essa aula está sendo gravada, pois hoje a gente está tendo algumas instabilidades aí de internet, pelos temporais. Então, vou estar passando aqui os materiais, né? Vou estar encaminhando a vocês por e-mail. Da mesma forma que eu estou gravando essa aula para que vocês assistam no momento oportuno aí, tá bom? Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai passar, continuando ainda na seleção de elementos de máquina, né? Então, pensando num projeto de um equipamento ou de uma estrutura, nós temos aqueles cálculos que fizemos, né, quanto às tensões que estão atuantes em algum elemento. Então, quando a gente fala em elementos de fixação, eles são dos mais importantes aí quando a gente fala em integridade estrutural, porque eles que vão garantir realmente que essa estrutura ou que esse equipamento se mantenha da forma com a qual ele foi projetado, né? Ou seja, que ele se mantenha íntegro com todas as suas partes ali, né, formando esse conjunto. Hoje nós vamos falar na seleção de parafusos, mas não somente como a gente fez de forma genérica, pessoal, que a gente fazia os cálculos, né, pensando lá nas tensões de tração, compressão, torção, cisalhamento, flexão, e aí a gente determinava qual que deveria ser o diâmetro mínimo, ou muitas vezes, a partir de um determinado diâmetro, qual deveria ser o material e assim por diante. Sempre consultando, claro, né, aquelas tabelas de resistência dos materiais. Para parafusos, pessoal, nós temos muitas normas que determinam as características mínimas, né, os parâmetros mínimos que os parafusos devem ter. E a partir disso, a gente consegue até de forma mais facilitada encontrar no mercado parafusos que atendam às nossas especificações. Ou seja, eu estou elaborando um determinado projeto no qual eu preciso ter determinadas características de resistência e eu consigo encontrar através de tabelas que advêm aí das próprias normas, eu consigo encontrar elementos de fixação, nesse caso aqui parafusos e porcas, que vão atender aquela necessidade que eu tenho. Tá? E aí, claro, eu preciso respeitar também, né, a aplicabilidade desses elementos. Então, um elemento que eu selecionei, eu preciso levá-lo até a sua tensão máxima, né? Nunca mais que isso. Tá? Quando falamos de fixação, pessoal, por parafuso, conjunto parafuso, porca, arruela, enfim, nós temos então as características do parafuso, como a gente já comentou bastante aí no módulo passado, principalmente. Né? Então nós temos aqui as dimensões de cabeça, da haste, o comprimento aqui da rosca, o passo da rosca e tudo mais. Então isso de forma, né, já bem resumida aí, é o que a gente já viu, né, lá em elementos de máquina. O que a gente está vendo agora aqui na unidade curricular de projeto? Como que eu vou relacionar isso com a resistência que eu necessito para aquele projeto? Então nós vamos lá, dependendo do diâmetro do parafuso, do tipo de rosca e tudo mais, assim como na porca, o comprimento aqui da rosca interna dela, o passo da rosca, enfim, também a dimensão do furo, nós vamos conseguir determinar quais são aí as resistências que ela tem de acordo com padrões, né, determinados aí por algumas normas específicas para esses elementos. Tá? Aqui uma imagem, pessoal, que ilustra a fixação. Então, por exemplo, eu estou fixando aqui uma primeira peça, uma segunda peça, que elas têm um furo em que eu vou aplicar o parafuso e a porca. Então, observe aqui que eu tenho uma chave de boca, eu estou aplicando uma força, essa força vai gerar um torque, né, que é uma força que tende a girar o elemento, e aí por isso eu estou aplicando um torque, essa flechinha circulando aqui. Tá? Então estou aplicando um torque aqui na porca, e esse parafuso então ele vai estar submetido a um determinado torque, tá? Da mesma forma que ele vai estar submetido também a uma tensão normal aqui. Então, as duas forças principais atuantes num parafuso, pessoal, são a tensão de tração, na verdade, né? Ele está sendo tracionado no momento ali do aperto, e também ele está sendo solicitado com um torque, tá? Com uma torção.
Tá bom? Então, basicamente, são esses dois esforços principais que nós temos no parafuso e ele vai precisar resistir a isso dentro dos padrões ali ou dentro das especificações de projeto. Então, a gente vai ver primeiro, pessoal, vamos falar sobre classes de resistência de parafuso. Tá bom? Então, o que seria essa classe de resistência de parafuso? Cada elemento de uma junta tem uma resistência mecânica característica e, assim sendo, existe uma classificação particular para os elementos de fixação, principalmente para parafuso e porca. A classificação de resistência é uma numeração que indica a resistência à tração, ruptura e escoamento de um parafuso. Ou seja, eu estou verificando a resistência à tração dele, como a gente falou, um dos principais esforços é justamente aquela tensão normal, que é por tração. Tá? Vamos verificar a resistência dele à ruptura e ao escoamento. Vamos lembrar, pessoal, lembram do gráfico tensão-deformação? Nós temos um determinado nível de deformação e a partir de um determinado ponto de tensão, eu começo a ter uma fase que não é mais uma fase elástica daquela deformação. Tá? E a partir daí é o que a gente chama de tensão de escoamento. A tensão de escoamento ela é menor do que a tensão de ruptura. Então existe uma diferença entre a resistência máxima à tração de um material, que seria essa tensão de ruptura praticamente, dessa tensão de escoamento, que é o momento em que eu tenho uma separação entre a fase elástica e a fase plástica, que é onde eu tenho aquelas deformações, né, que são permanentes. Tá bom? Então eu consigo analisar essa tensão de escoamento, a tensão máxima, que seria a resistência à tração, e conseguir também determinar qual que seria o ponto de ruptura. Essa classificação de resistência, pessoal, é indicada por dois números que, de acordo com a norma ISO 898, em sua parte 1, devem ser gravados na superfície da cabeça dos parafusos de forma legível a critério do fabricante. Então, pessoal, aqui a gente já falou de uma primeira norma, norma ISO 898, que determina o quê? Que lá na cabeça do parafuso tem que ter uma numeração que vai identificar qual que é a sua classe de resistência. Não existe uma só, tá, pessoal? Mas existem algumas mais utilizadas, que é o que a gente vai estar mostrando aqui. Todo mundo já deve ter visto lá na cabeça do parafuso algumas marcações. Tá? Alguns vêm com códigos ali que se referem às dimensões e outros vêm com o código realmente da classe de resistência. Tá bom? Quanto mais alto é esse número gravado, pessoal, ou seja, essa classe de resistência, tá, maior vai ser a resistência dele. Então, chutando valores aqui, um parafuso de uma classe de resistência 5, ele vai ter uma resistência menor do que o de 10. Tá bom? Quanto menor for a classe de resistência, menor é a capacidade de resistência e maior é a dutilidade do fixador. Lembrando lá que dutilidade é a capacidade que o material tem de se deformar até romper no processo de aperto. Quanto mais dútil, pessoal, mais ele vai ter a deformação. Ou seja, ele vai estar transformando essa energia, essa tensão que ele está recebendo, ele vai estar transformando em deformação. E aí depois ele vai ser rompido. Ou seja, se ele é mais dúctil, ele vai ter um alongamento maior, ele vai ter deformações maiores antes de chegar na tensão de ruptura. Tá? Materiais de classe de resistência mais altas, eles vão deformar menos até chegar ao ponto de ruptura. Tá bom? Então, peças mais dúcteis têm maior capacidade de alongamento, porém menor capacidade de gerar força, ou seja, ele não vai suportar as mesmas tensões, né, as mesmas forças envolvidas ali no sistema do que um parafuso de classe de tensão mais alta. Quando parafusos são apertados excessivamente, eles podem sofrer deformações nos filetes de roscas, podem alongar e até mesmo fraturar. Para evitar que isso aconteça, são definidos valores de torque de aperto, levando-se em consideração a bitola e a classe de resistência dos produtos. Como forma de garantir as especificações, recomenda-se a utilização de torquímetros, ferramenta de aperto controlado para montagem de parafuso. O torquímetro, pessoal, é aquele instrumento, como a gente já viu, que ele vai fazer a medição, né, do torque que eu estou aplicando a um determinado parafuso ou porta. Tá bom? Então, existe a posição, ele tem um comprimento da haste, existe uma posição em que eu tenho que aplicar a força, e aí sim ele vai conseguir fazer a medição, ou até mesmo, muitas vezes, ele tem as características de até mesmo avisar quando eu
conseguir aplicar esse torque que eu pré-selecionei nesse instrumento. Tá bom? A classe de resistência de um parafuso é uma informação técnica muito importante, principalmente quando chega a hora de escolher os fixadores ideais para um projeto. Peças de resistência adequadas são fundamentais para garantir a segurança das instalações, evitando que os parafusos sejam danificados ou que haja alteração no comportamento da ligação. Aqui, pessoal, um exemplo, né? Aqui, um exemplo de cabeça e de parafuso com uma determinada classe de resistência. Então, nesse caso aqui, a classe de resistência é de 8.8. Mas e aí? O que isso quer dizer, pessoal? O que nos importa é como interpretar essa numeração. Como que eu vou saber se 8.8 é uma resistência alta ou baixa? Enfim, eu preciso ter referências, preciso ter parâmetros para isso. Então, vamos lá. Então, esse número aí representa a classe de resistência. Tá? A classe de resistência do material que o parafuso é feito vem estampado na sua cabeça na forma de um código de 2 números nesse formato que está em vermelho, pessoal. Por que isso? É o seguinte, eu tenho 2 números, tá? No máximo 2 números, né? Eu tenho 2 casas aqui disponíveis para um primeiro número, separando esse primeiro número por um ponto, e aí eu tenho um segundo número. E aí, vamos lá, alguns exemplos. Lembra que eu falei que tem 2 casas aqui, mas eu posso ter apenas uma preenchendo. Eu passarei a ter 2 a partir do número 10, correto? Então, exemplo, 5, número 5, que seria ali referente ao x, tá? E o y seria 8. Então, 5.8 seria a classe de resistência, ou 8.8 ou 12.9. São exemplos aí de classe de resistência para parafusos. Saber conhecer esse código é importante por dar uma boa ideia da resistência do parafuso e para determinar o torque de aperto máximo. Olha lá, então eu tenho a classe de resistência que vai me ajudar a saber qual que é o esforço de tração máximo que esse parafuso suporta, como também, né, o torque de aperto. Tá bom? Então essa nomenclatura, essa codificação vai me auxiliar na definição tanto do torque que eu posso aplicar, como da força que esse material, que esse parafuso, no caso, vai poder resistir. Tá bom? O primeiro número, multiplicado por 10, diz o limite de resistência à tração do parafuso. Tá? E o segundo número, multiplicado pelo primeiro número, é o limite de escoamento. Vamos lá. Quando eu pego, por exemplo, pessoal, 5.8, e eu multiplico ele, o 5 ali, né, o primeiro número, multiplico por 10, é o valor de classe de resistência que eu tenho em Newton por milímetro quadrado. A gente vai olhar isso nos próximos slides, tá, pessoal? Mas aqui é o seguinte, eu preciso multiplicar esse primeiro número por 10. Nesse caso aí eu teria quanto? 50, não é? Então eu teria 50, tá? Newton por milímetro quadrado é o esforço que esse material suporta. Tá? Seria a sua tensão aí de tração. É o máximo que ele vai suportar. A partir disso, seria a ruptura. E o número 8, pessoal, ali está dizendo para multiplicar esse segundo número, tá, pelo primeiro, que aí eu teria a classe de resistência. Mas ó, vejam que é 0.8, então é 0.8 no caso. Então eu multiplicaria 0.8 por 5 e eu teria o valor desse limite de escoamento, ou seja, qual que é o limite que eu posso submeter esse material ali nas suas tensões de trabalho. Claro que eu nunca vou querer que esse material escoe, que ele entre nessa faixa de deformações permanentes. Que eu preciso que meu parafuso se mantenha íntegro, né, e com as dimensões originais. Por isso que o ideal é que eu trabalhe sempre com dentro desse limite de escoamento. Então, se nós multiplicássemos 0,8 por 5, pessoal, nós teríamos aí um número que indicaria essa tensão de escoamento. É como se eu tivesse 80% da tensão máxima seria esse nível de tensão de escoamento até onde eu posso trabalhar. Tá bom? Então, eu teria ali em torno de 4. Né? Então, 4 vezes 10, porque eu tinha multiplicado antes, seria em torno de 40 Newton por milímetro quadrado. Mesma coisa aqui no 8.8. Eu teria 80 Newton por milímetro quadrado e 80% disso, né, eu teria como a tensão de limite de escoamento. Vamos ver isso melhor, tá? Já. Conforme a norma DIN 931, o número gravado geralmente na superfície superior da cabeça do parafuso indica sua resistência.
Logo, quanto maior for o número gravado, maior será a resistência à tração do parafuso. Caso venhamos a selecionar dois parafusos M10, por exemplo, pessoal, que eles tenham classes diferentes, ou seja, eu tenho dois parafusos com o mesmo diâmetro, tá? Então lá a mesma rosca e tudo mais, mas se eles são de classes diferentes, eu vou ter resistências diferentes. Porque o processo de fabricação pode ter sido outro, a quantidade de carbono, então o teor de carbono é diferente, um pode ter passado por um tratamento térmico e o outro não, e vários outros fatores aí que podem influenciar na resistência final desse elemento de fixação. Então, se um parafuso em sua cabeça, tem lá em sua cabeça a inscrição 8.8, a gente vai fazer, como eu falei, 800 multiplica por 100, desculpa pessoal, eu falei 10 lá atrás, é por 100, tá? Então, eu teria 800 Newton por milímetro quadrado, tá? Seria a resistência mínima que ele tem que ter para tração. E o segundo número, que seria o 0,8 ali, pessoal, quer dizer que eu vou multiplicar esse 0,8 por 8, é a mesma coisa que eu dizer que tem 80% da tração. Tá? Então, 80% do valor seria o que eu consigo de limite de escoamento. Então, nesse caso aqui, do 8.8, né, classe de resistência 8.8, eu teria 800 Newton por milímetro quadrado de resistência total, né, considerando lá toda a faixa de deformação, tá, até a ruptura, mas que a minha tensão de escoamento estaria a 80% desse valor, que seriam 640 Newton por milímetro quadrado. Tá? Eu errei aqui, tá, pessoal? Tinha que ter colocado uma barra aqui, ficou Newton ponto milímetro quadrado. Depois eu ajeito isso aqui, tá bom? Aqui pra gente verificar novamente. Então, eu multiplico por 100. Tá? Me perdoem lá no começo, tá, pessoal? Eu falei 10, são por 100. Então, observe aqui no meio, a minha classe de resistência de 8.8, eu pego esse primeiro número em azul, multiplico por 100, eu teria 800 Newton por milímetro quadrado. Tá? Essa é a tensão que eu tenho. O número 8 aqui depois do ponto, em vermelho, seria 0,8 multiplicado pelos 800 que eu obtive anteriormente, pelo primeiro número, eu teria então 640 Newton por milímetro quadrado. Essa é a minha tensão, né, que no caso é uma tensão de tração, uma tensão normal. Então, é como se eu tivesse 80% da tensão máxima, seria a minha tensão de escoamento, que é até onde eu posso trabalhar sem que haja uma deformação permanente no material. Tá bom? Nem sempre, pessoal, mas por que então que eu preciso saber qual que é a tensão máxima? Porque nem sempre eu vou ter parafusos aí trabalhando dentro da sua até na sua limite máximo aí de escoamento. Tá? Existem parafusos de fixação, motores a combustão são um exemplo disso, em que o parafuso tem sim uma deformação permanente. Então, esses são parafusos em que eu vou trabalhar dentro dessa faixa, né, elastoplástica dela, ou seja, ele tem uma deformação elástica ainda, mas ele já tem uma deformação permanente. Tá? Então, ele não retorna mais na sua posição inicial, mas isso também faz parte ali do projeto. Tá bom? Mas o que vai mudar? Eu não posso reaproveitar esses parafusos. A partir do momento que ele foi deformado, na próxima desmontagem eu preciso fazer a substituição deles. É o caso aí de parafusos de cabeçote, por exemplo. Tá? Aqui um outro exemplo, pessoal, só que agora com classe 10.9. Então o número 10, antes do ponto ali, multiplico por 100, então eu teria 1000 Newton por milímetro quadrado. E o número 9 seria 0,9 ou 90% desses 1000 que me dariam os 900 Newton por milímetro quadrado. Então a classe de resistência, nesse caso, é maior do que o 8.8. O 8.8 trabalharia ali até 640 Newton por milímetro quadrado, considerando, né, os 80% ali, considerando que eu não queira ultrapassar essa linha de escoamento. Já aqui eu teria a partir de 900, tá bom? Aqui, pessoal, uma tabela, tá? Isso é bem clássico, tá? Quando a gente vai fazer a consulta aí de classes de resistência, tá? Aqui algumas classes de resistência bastante utilizadas, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. Então, a resistência
Observem que é interessante que a gente lembre sempre, pessoal, das características lá dos materiais. Então, existem materiais mais dúcteis que vão ter, sim, aquela deformação, né, mais expressiva, ou seja, eles vão escoar, eles vão ter aquela deformação maior antes da ruptura, são materiais mais dúcteis, tá? E existem os materiais mais duros, mais resistentes, em que eles têm uma deformação menor, tá? Em relação aos que são mais dúcteis. Essa deformação menor faz com que eles resistam muito mais aos esforços, sem deformar, e a sua ruptura geralmente ela é mais abrupta. Tá? Ao invés de causar uma deformação grande, que no caso da tração geraria aquela redução na seção, geraria aquele empescoçamento, como a gente já falou, para depois causar ruptura, existe uma ruptura mais chamada de ruptura frágil, ou seja, uma ruptura que tem uma característica mais abrupta. Tá bom? E observem que, justamente por essa característica, quando nós falamos de classes de resistência menores, pessoal, observe que aqui eu tenho uma diferença de 20%. Então, o escoamento estaria 80% da tensão final, da tensão máxima, ou seja, a 80% dessa tensão que o material suporta, eu já estaria tendo a tensão de escoamento. Mesma coisa aqui no 9.8. Já quando a gente tem materiais mais duros, como essa deformação é menor, então essa tensão de escoamento, que é a tensão em que ele começa a ter essa deformação, ela já é muito mais próxima dessa tensão máxima. Por isso que aqui nós temos 10.9 e 12.9, ou seja, a 90% é quando eu só vou atingir essa tensão de escoamento ali a 90% aproximadamente da minha tensão máxima. Mostrando aí a proximidade dessas duas, uma maior proximidade dessas duas tensões, desses dois níveis aí que a gente considera para as tensões num parafuso. Tá? Então, a resistência à tração em megapascal, pessoal, seria de 800 para o 8.8, 900 para o 9.8. Megapascal, lembra, a gente até fez alguns exercícios em sala, é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado, tá, pessoal? Então, lembrando lá, Pascal seria Newton por metro quadrado. Quando eu faço Newton por milímetro quadrado, é a mesma coisa que megapascal. Quando a gente faz a transformação de unidades, né, a gente chega nos mesmos valores. Tá bom? Então é a mesma coisa que eu pegar lá o 8, multiplicar por 100, então eu já tenho o resultado em Newton por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que megapascal. Tranquilo? Para transformar para Pascal, que é a medida aí padrão, é só fazer aquela divisão, né, pessoal? Então, na verdade, nesse caso aqui seria uma multiplicação por milhão, tá bom? Então, 9.8 de 900 megapascal. Essa é a resistência máxima lá, tá, pessoal? Resistência à tração. Então, aqui eu estou considerando o primeiro número. Aqui no limite de escoamento, eu já estou multiplicando aqui, no caso, por 80%, né, que deu 640 no caso do 8.8. 80% aqui, 720 no caso de 9.8. 90% aqui no caso de 10.9, me daria 900. Né? E 90% também aqui no caso de 1.200, né, no 12.9, que me daria 1.080. Tranquilo, pessoal? Então, olhei lá a cabeça do parafuso, tem a numeração da classe de resistência. Primeiro número, multiplico por 100, eu tenho a tensão em megapascal, que é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado. Segundo número seria, depois do ponto ali, né, seria a porcentagem que eu tenho dessa tensão máxima, que seria a minha tensão de escoamento. Certo? Esta resistência determina a aplicabilidade do parafuso quanto à responsabilidade, ou seja, esse parafuso, dentro daquele projeto, ele precisa respeitar as características técnicas ali do projeto, né, as especificações, como ele precisa suportar toda a solicitação que ele está recebendo. E cada sistema, pessoal, tem uma determinada característica de vibração, de esforços que podem ser constantes, podem ser abruptos, podem ser variáveis, cíclicos e assim por diante. Então tudo isso tem que ser definido em projeto, né, pensando em todos os fatores aí envolvidos, para poder determinar qual que é a classe de resistência suficiente para aquela aplicação. Então, é muito importante, pessoal, nesse caso aqui, ó, equipamentos que sofrem vibrações, tração, torção e outras forças não podem usar parafusos e porcas com baixo grau de resistência. Ou seja, são elementos de fixação que estão aí sendo mais solicitados,
né, estão sofrendo mais com a sua aplicação. Tá? Então as tensões envolvidas ali no trabalho fazem com que eu tenha que escolher um grau de resistência maior. Então essa classe de resistência vai ser elevada em casos aí específicos. Aqui, pessoal, nós temos 3 normas diferentes em relação às classes de resistência. Tá? Em algumas normas é chamado de classe de resistência, em outras normas isso é chamado de grau de resistência. Então, a SAE J429, nós temos lá G1, G2, G5, G8 e assim por diante. Tá? Na norma DIN ou na norma ISO 898, dígito 1, CL 4.6, CL 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, né? Que é o que a gente estava utilizando até então, né? Os exemplos que nós demos até então. E na norma ASTM nós temos aqui graus A, tem vários tipos aqui de nomenclaturas, tá bom? E aí a gente consegue relacionar, né, as equivalências entre essas normas, tá bom? Se eu pego, por exemplo, a SAE lá, pessoal, G1, ela estaria sendo equivalente a ISO 4.6 aqui. Da mesma forma que estaria equivalente a A307 no grau A da ASTM e assim por diante. Aqui, por exemplo, pessoal, na 12.9 eu não tenho uma equivalência na SAE. Eu não tenho uma equivalência na SAE. Lembrando que a SAE, pessoal, é uma norma mais aplicável ao setor automobilístico. Tá bom? Então, muito provavelmente, em veículos, aí a gente não vai encontrar muita coisa nessa nomenclatura aqui. Tá? Então, são elementos de fixação mais aqui estruturais mesmo. Tá bom? Mas o fato é que eu consigo ter, se eu não tenho a classe de identificação de resistência que eu estou acostumado a trabalhar, eu posso relacionar através de tabelas de conversão como essas entre uma norma e outra. Como eu falei, são algumas normas aí que regem esse assunto, tá bom? Então a gente tem que ficar atento a isso também. Aqui um exemplo, pessoal, de especificação de parafuso. Então, se eu estou lendo lá um catálogo, por exemplo, de algum fabricante. Tá lá, parafuso NBR 10107, aí eu tenho lá M16 × 80, 4.6 TZN. Poxa vida. É um livro, né? Mas vamos lá, vamos separar aí por características. Então, o fato de ser uma NBR 10107 seria uma norma, tá, pessoal? NBR são normas brasileiras, tá? São normas regulamentadoras brasileiras, então, que vão estar vão estar regindo as informações lá sobre parafusos com cabeça sextavada e rosca total. Então, observe aqui no desenho, eu tenho cabeças sextavadas e rosca total, ou seja, toda a haste aqui do parafuso, ela é roscada. Eu não tenho aqui aquela haste, na verdade, né? Na verdade, todo o corpo do parafuso é roscado, eu não tenho a haste, que seria aquela parte não roscada. Então, parafuso com cabeça sextavada e rosca total, grau de produto C, dimensões e tolerâncias. Ou seja, essa norma vai determinar para esses parafusos com cabeça sextavada e rosca total quais são as dimensões e as tolerâncias que eles podem ter. E quais são as correlações. Tá? E aí, muito provavelmente, a gente vai ter normas também para parafusos com outros formatos de cabeça, parafusos que não sejam com a rosca total. Enfim, eu preciso procurar sempre a norma específica para aquele tipo de parafuso que eu preciso aplicar. Aí passamos aqui em azul, pessoal, M16 por 80. Isso a gente já está mais acostumado. Então, são as dimensões do parafuso. Que dimensões seriam essas, pessoal? A gente já viu lá em elementos de máquina. O M aqui, pessoal, quer dizer que eu tenho uma rosca métrica. Tá bom? Rosca métrica, ou seja, o passo dela, a distância entre um fio de rosca e outro aqui, seria medido em milímetros. Tá? E eu tenho o diâmetro aqui desse parafuso, tá? O diâmetro da rosca ali de 16 milímetros e um comprimento da rosca de 80. Certo? Então, M16 por 80, então eu tenho 16 de diâmetro e 80 aqui de comprimento. Depois, pessoal, tem o 4.6.
é o assunto da aula de hoje. 4.6 é a classe de resistência desse parafuso, que estaria impresso aqui na parte superior da cabeça dele. 4.6 quer dizer o que então? Multiplico por 100 o número 4, ou seja, ele resiste 400 megapascal, né, ou 400 newton por milímetro quadrado, e eu tenho 60% disso como sendo a sua tensão máxima, e o limite que ele tem para escoamento, certo? E aqui, pessoal, por fim, nós temos ainda uma outra nomenclatura, uma outra codificação que vai identificar um tipo de tratamento que esse parafuso pode ter, que geralmente os tratamentos são para poder conferir algumas características especiais a eles. Na maioria das vezes é para aumento de resistência. Nesse caso aqui ele foi zincado por imersão a quente. Aqui, pessoal, por que ele foi zincado? Para proteção anticorrosiva. Então ele vai ter uma capa aí, um metal de sacrifício aí para poder resistir à oxidação do parafuso, né, que seria aí o material de que realmente deveria resistir a esses esforços. Então, se ele tiver oxidação, muitas vezes ele vai reduzir a sua resistência ou vai piorar o seu aspecto visual, né, estético, enfim. Então, por isso ele foi zincado. Ok? Então, pode ser para aumento de resistência, pode ser para proteção anticorrosiva, né, e assim por diante. Aqui um exemplo, pessoal. Nós temos um parafuso agora, cabeça sextavada. Ele não é roscado por completo, então ele tem aqui a parte da haste e a parte roscada, né? Então, ele tem o corpo de 150 milímetros, comprimento total de 165 milímetros. Diâmetro, pessoal, aqui está o M24 por 2. Qual que seria o diâmetro, então? Diâmetro de 24 milímetros, rosca métrica, por conta do M, e vezes 2 aqui, pessoal, quer dizer o seguinte, que eu tenho um passo de 2 milímetros, concorda? Então eu tenho um passo de 2 milímetros, que é a distância entre uma rosca e outra, tá? Aqui na cabeça dele, pessoal, temos lá a característica da cabeça, né? A dimensão aqui da cabeça, 36 milímetros. E nós temos a classe de resistência gravada aqui na cabeça. Então eu olhei lá, tem 10.9, quer dizer o quê? 10 multiplicado por 100, eu tenho 1000 newton por milímetro quadrado, tá? Ou seja, por que milímetro quadrado? É como se eu pegasse a seção transversal desse parafuso, que ela é circular, e determinasse que para cada milímetro quadrado dessa seção, eu tenho uma quantidade de esforço, de força sendo transmitida. Vocês concordam comigo que a partir disso eu consigo fazer a determinação da força que esse material suporta? Então, desde que eu conheça o diâmetro, nesse caso aqui é de 24 milímetros, eu consigo saber a área desse parafuso, e substituindo naquela forma comum, pessoal, que a gente já conhece muito bem, estamos careca de saber. Tensão é força sobre área. A tensão eu já tenho. Como que eu já tenho? Eu tenho aqui o 10.9, a classe de resistência dele. Então, se a gente for pegar ali 90%, eu teria 900 megapascal. Se eu tenho 900 megapascal, 900 vezes 10 a sexta, né, pessoal? Eu jogo na fórmula, lá no lugar da tensão, é força sobre área. Desde que eu conheça a área, que eu consigo calcular aqui pelo diâmetro dele, eu consigo saber a força que esse parafuso suporta. Bem tranquilo isso aí, né, pessoal? Então, sabendo a força que o parafuso suporta, muitas vezes é mais fácil até mesmo da gente compreender qual que é a dimensão, qual que é o nível de resistência desse parafuso, tá? Ou também a gente consegue saber diretamente aqui a tensão somente pela classe de resistência. Tá? Então vamos lá. Parafuso M24 por 2 por 150 milímetros. Observe que essa medida aqui de 150 milímetros na especificação dele é a medida do corpo, tá? O total é contando a cabeça, aí eu teria 165, ou seja, a altura da cabeça aqui é de 15 milímetros, ok? Então, classe 10.9, classe de resistência. Aqui um exemplo, pessoal, aplicação do pino do tirante do Randon 2000. Veículos, Mercedes-Benz, Axor, semi-reboques, bitrens e truques. Provavelmente,
é uma peça aí para implementos aí rodoviários, tá? Ou seja, para carreta, reboques, enfim. Dimensões, chave 36. Por que chave 36? Olha aqui a dimensão da cabeça, né? Então a largura da cabeça aqui, pessoal, 36 milímetros. Então uma chave de 36 milímetros. Rosca M24/2, comprimento do corpo de 150 milímetros, é o que está no desenho aqui, e comprimento total de 140. Esse comprimento total, pessoal, seria o da rosca, tá? Material em aço, aqui não especificou qual que é a quantidade de carbono, enfim, mas isso acaba sendo irrelevante, porque se eu sei a classe de resistência, eu não preciso muitas vezes saber qual que é o aço, tá? É diferente de quando a gente selecionava lá por aquelas tabelas, né, pessoal? Aço 1020, aço 1010, 1045, assim por diante, a gente tem que definir por lá a classe de resistência para depois relacionar com as dimensões de um parafuso. Mas aqui, como eu tenho a classe, eu já consigo saber diretamente qual que é a resistência dele. E lembrando que depois a gente vai conseguir relacionar isso também com o torque de aperto para cada parafuso desse, tá bom? Aqui, pessoal, um exemplo de um outro parafuso, mas agora com as dimensões aí em polegadas, tá bom? Observem que ali no diâmetro nós temos 3/4, tá? E aí está dizendo que o NF, essa codificação, pessoal, UNF, nós temos tanto essa UNF como o UNC. O NF seria o que nós chamamos de rosca fina, tá? Muito utilizado aí em aplicações automotivas, enfim. E temos a UNC, que é a rosca chamada aí de rosca grossa, tá bom? Então, é mais conhecida aí como rosca grossa, tá, pessoal? No dia a dia, na linguagem aí de oficina, enfim. Tá? Então, rosca fina, então nós teríamos 16 fios por polegada nesse caso aqui, tá bom? Então, por isso que é NF16, 16 fios por polegada, e isso categoriza ela como sendo uma rosca fina, ou seja, ela tem uma proximidade maior entre uma rosca e outra, tá bom? Isso é como se fosse o passo lá nós não tínhamos o passo de 2 milímetros lá na rosca métrica, pessoal. Agora nós temos 16 fios para cada polegada. E aí eu consigo dividir também e saber qual que é o passo disso em milímetros, por exemplo, tá bom? Sabendo que em cada polegada, que é 25,4 milímetros, eu tenho 16, aí eu consigo ter essa especificação. O comprimento do corpo aqui, pessoal, de 6 polegadas, que é a mesma coisa que 152,4 milímetros. A cabeça aqui de 1 polegada em 1/8, e a classe de resistência de 8,8, que é o que nos interessa aqui, né? Então, especificação completa do parafuso. Parafuso 3/4 de polegada. O que isso quer dizer? Diâmetro da rosca. O NF 16, tá? Ou seja, 16 fios por polegada, que é rosca fina, tá? E 6 polegadas de comprimento do corpo com classe de 8,8. Aplicações diversas para diversos veículos. Uma chave de 1 e 1/8 por conta ali da especificação da cabeça, tá? Rosca de 3/4 UNF 16, comprimento de 152,4 milímetros, que é a mesma coisa que 6 polegadas, e comprimento total de 165 milímetros, que é o mesmo comprimento, inclusive, daquele parafuso anterior aqui, né? 165 milímetros. Ok? Beleza, pessoal? Aqui vamos falar um pouquinho agora dos torques, tá bom? Então, os torques aplicados aos parafusos, eles são, né, aquele segundo tipo de esforço principal que nós comentamos lá no começo. Então, eu tenho a tração do parafuso, que é o que a gente estava se preocupando até agora, qual que é a força que ele resiste, né, que vai gerar uma tensão interna, e qual que é essa tensão interna que ele suporta, seja até o escoamento ou seja até a sua ruptura. E agora nós vamos falar da influência do aperto, né, que vai gerar esse torque nos parafusos. Então, num processo de aperto, temos um esforço combinado, pois simultaneamente ocorrem esforços axiais e torsionais. Ou seja,
O esforço axial é o quê? Axial, lembrando, é no mesmo eixo. Então, se eu tenho o eixo do parafuso, né, imagine uma linha passando lá no meio do parafuso, seu eixo. Eu tenho um esforço, que é por isso que é chamado de força normal ou axial, nessa mesma direção, que é no caso, na maioria dos casos, é a tração. E torsional é aquela que vem da atitude ali de apertar ou desapertar esse parafuso. Tá bom? Então nós temos lá, pessoal, lembrando aqui o nosso gráfico de tensão versus deformação, mas agora ele está relacionando o ângulo que eu estou aplicando nesse parafuso, tá? Ou seja, o ângulo que ele está ali deformando em relação à força que está sendo exigida ali, aplicada a ele. Então, gráfico força de união em relação ao aperto em ângulo do parafuso. Então, a força de união das peças em relação ao ângulo que eu estou torcendo ali, apertando esse parafuso. Nós temos então, pessoal, uma região elástica aqui à esquerda, essa primeira porção aqui, tá? Em que eu tenho uma deformação sim do material do parafuso, mas que ele, quando for cessado esse esforço, ou quando esse parafuso for retirado, desapertado, enfim, desmontado, ele vai retornar às suas dimensões iniciais. Por quê? Porque ele teve uma determinada deformação, mas isso não chegou, né, na sua tensão de escoamento, ele não chegou na fase plástica da deformação, ou conhecida como elastoplástica num primeiro momento. Tá? Aqui em seguida nós temos essa região elastoplástica, em que eu vou continuar tendo uma determinada deformação ainda elástica, mas eu já tenho deformações que são permanentes, né? Uma parte dessa deformação vai ainda permanecer, ou seja, não vai retornar às dimensões iniciais, ele vai retornar, tem uma fase elástica, mas eu vou ter uma deformação residual, tá? Por isso que é chamado de região elastoplástica. Depois aqui na região plástica, pessoal, somente plástica, ele não retorna mais, né, as dimensões de forma alguma, ou seja, ele vai continuar sendo deformado até a sua ruptura, que é o que está demonstrando aqui. Tá bom? Aqui nós temos algumas tabelas, pessoal, que relacionam as classes de resistência com as dimensões do parafuso, e aí nós temos os torques que podem ser aplicados a eles. Tá? Isso aqui seriam os torques nominais, tá, pessoal? Que a gente pode considerar como se fosse o torque máximo aí que eu posso estar aplicando sem correr riscos aí de entrar nessa fase, né, em que eu tenho a deformação do parafuso. Tá bom? Lembrando que muitas vezes é bem-vinda a deformação elastoplástica ali do parafuso em alguns casos mais específicos, mas isso também vai ser determinado, pessoal, né? Muitas vezes existem torques de aperto em que eles não são medidos somente em valor aqui de Newton metro, por exemplo. Tá? Muitas vezes eu vou aplicar um determinado torque em Newton metro, mas depois eu preciso aplicar também um determinado ângulo, tá? Ou número de voltas, ou ângulo, enfim, que é o que vai se aproximar aqui desse tipo de análise. Tá? Ou seja, a análise que eu tenho em relação ao ângulo que eu girei o parafuso. Ou seja, com essa quantidade de torque aplicado a mais relacionado ao ângulo, eu teria uma medida de deformação desse parafuso. Tá? Tudo isso obtido lá das características lá do fabricante, enfim. Então, eu consigo determinar qual que vai ser a deformação desse parafuso, e aí sim eu consigo entrar nessa região elastoplástica, desde que isso seja pré-determinado, e como eu falei, muitas vezes os parafusos precisam ser não podem ser reaproveitados, eles precisam ser substituídos após a primeira utilização. Tá? Mas pensando aqui em valores de torque, tá, pessoal, que esses parafusos resistiriam. Então, começando lá um parafuso métrico com rosca normal, ou seja, a rosca grossa, no caso, é a rosca normal, não seria a rosca fina. Tá? Então, rosca métrica de 3 milímetros. Se for classe de resistência 4.8, 0.7 Newton metro de torque. Se for classe 5.8, 0.9 Newton metro. E assim vai aumentando, tá, pessoal? Estão vendo? Ou seja, quanto maior a resistência, a classe de resistência do parafuso, claro que maior vai poder ser o torque que eu estou aplicando. E aí o torque, pessoal, não vai depender só da dimensão do parafuso, mas principalmente da
da sua classe de resistência. Vamos pegar um parafuso aqui de 10, por exemplo, 10 milímetros de diâmetro. 27,4 Nm de torque, classe de resistência 4.8. Para a classe de resistência 5.8, eu já passo aqui para 33.5. Se a gente for pegar o máximo aqui, ó, 10.9, 73,1 de torque, tá? Em Nm. Muitas vezes, pessoal, vocês vão encontrar tabelas como essa aqui, mas elas estarão em quilograma-força-metro. Como que eu faço para transformar, professor, pelo amor de Deus, de Newton-metro para quilograma-força-metro? Vocês lembram que cada Newton, cada quilograma força tem 9,8 newtons, não é isso? Então, eu só faria essa multiplicação por 9,8 e obteria aí a força em quilograma-força-metro, certo? Então, vamos pegar o último aqui. M39, classe de resistência 4,8, 1.689 Nm. Classe de resistência 10.9, 4.515 Nm. Observem que pulou aqui, pessoal, a classe de resistência 9.8 para vários parafusos aqui de maiores dimensões. Tá? Ou seja, não são aplicáveis algumas classes de resistências para algumas medidas de parafuso. Tá bom? Aqui para rosca fina, tá? Observem que aqui na rosca fina já veio até a informação do passo aqui, né? Então eu tenho passo de 1 mm, 1.25, 1.5 até 3 mm aqui. Ou seja, uma proximidade maior aqui das roscas. Tá bom? Então M8, por exemplo, aqui entre 14 para 4.8 até 38 lá na 10.9. M39 por 3.751 a 4.692. Então tudo isso é possível de consultar. Muitos fabricantes, pessoal, têm todas essas informações disponíveis, tá? Então basta aí entrar, consultar catálogos, entrar no site do fabricante, enfim, eu vou fazer uma demonstração para vocês daqui a pouco de algumas informações assim, tá? Aqui para parafusos em polegadas, pessoal. Então lá, 1/4 por 20, ou seja, 20 fios de rosca por polegada. Então eu teria ali 4.8 no grau 1, no grau 2 7.8, 12.1, grau 8 17.0. Aqui observe que a gente já está tendo uma outra norma, tá, pessoal? Não está sendo mais lá aquela numeração, né, de 5.8, 4.8, 8.8. Aqui é por graus. Aqui a gente volta lá naquela tabela de conversão. Tá? Então eu tenho aqui, ó, os graus, né, grau 1, grau 2, grau 5, grau 8. Não é porque é de polegada, tá, pessoal? Eu poderia também ter esse parafuso em polegada com aquela norma, né, que a gente estava utilizando. Aqui eu estou na norma SAE para parafuso em série polegada. Não há problema essa mistura aí, tá bom? Então, por exemplo, lá um parafuso maior. Vamos pegar lá um parafuso de 1,5 polegadas. Então nós temos 1.127 Nm para o grau 1. 4.097 para o grau 8. Aqui rosca fina. Então eu tenho uma quantidade maior de fios por polegada. E consequentemente uma proximidade maior entre os fios de rosca. Tá? Então 5,16, 10.2 para grau 1, 16.8 para grau 2, 25.9 para grau 5, 36.6 para grau 8 e assim por diante, vai aumentando. Aqui alguns outros exemplos, pessoal, de nomenclaturas, codificações, né, que vão aí determinar algumas características dos parafusos. Tá? Então eu tenho tanto as classes de resistência, como posso também ter algumas outras informações. Então parafusos ali, pessoal, sem nenhuma codificação, tá? Teria aqui da norma NSI B18.2.1, ou seja, qual que é o trecho da norma que está especificando isso. Seriam parafusos aí SAE 1010 ou 1020, ou seja, tem um baixo teor de carbono, ou seja, são parafusos de menores resistências, eles não vão suportar
muita resistência, provavelmente eles não terão tratamento térmico nenhum, enfim. E aqui está dizendo, ó, chave leve, ou seja, para aplicações mais leves, né, com baixo nível de torque, né, de aplicação de torção, enfim, tá? E serviços mais leves, tá bom? A307A, então a STM A307 seria um grau de resistência, tá bom? Que são aplicáveis aqui também para SAE 1010 e 1020, com baixo teor de carbono, tá? Que ainda continua para chave leve. Aqui, ó, a STM A307, já o grau B, ó, ao invés de ser grau A, seria grau B. Continua sendo para SAE 1010 e 1020, baixo teor de carbono, mas já para chave pesada, ou seja, eu já consigo ter um maior nível de resistência aqui. A STM A325, SAE 4140, chave pesada para utilização em estruturas, tá? Ou seja, ele tem uma maior resistência e assim por diante. Aqui um parafuso inox, tá? Já é uma norma STMA 193, essa nomenclatura B8, né? Representa inox 304. Aqui, pessoal, existem algumas marcações através de tracinhos, tá? Nesse caso aqui em que eu tenho 6 traços, nós temos um grau 8, pensando na norma ANSI B 18.2.1, que seria o material SAE 4140, tá bom? E aqui na norma DIN 933/931 e DIN 961/960 SAE 1010. Aqui outras normas, tá? Então, tudo isso me faria o quê? Consultar as normas relativas, né? Saber qual que é o tipo de parafuso que eu estou utilizando, né? Através dessas nomenclaturas aqui, dessas codificações, e consultar as tabelas equivalentes ou as normas equivalentes, tá? As normas relativas aí. E por último aqui, com 3 traços, cabeça sextavada, estampada, tá? Aí o processo de fabricação pelo qual eu obtive esse formato aí da cabeça do parafuso. Tranquilo? Aqui falando um pouquinho sobre porcas, pessoal. Para as porcas, a força de teste é função do diâmetro nominal, ou seja, o diâmetro nominal da porca seria o diâmetro ali do furo que ela tem, justamente para acoplar um parafuso, e também vai depender da altura dessa porca. E essa altura também, né, leva consigo ali a diferença que ela vai ter de número de fios de rosca, tá bom? Por isso que a gente fala ali de filetes engajados. Considerando porcas com passo normal de grau 8, isto é, porcas que não sofrem tratamento térmico, temos os seguintes valores. Porcas até 4 milímetros, pessoal, rosca métrica, suportam até 800 Newton por milímetro quadrado, ou seja, 800 megapascal. M4 a M7, em média de 855 Newton por milímetro quadrado, M7 a M10 de 870, M10 a M16 880, M16 a M39 em torno de, na média aí, de 920 Newton por milímetro quadrado, tá? Ah, professor, mas como que vai suportar a mesma coisa? Ah, a 16 vai suportar menos que a 39? Na verdade, pessoal, aqui, ó, como a gente está vendo, é uma tensão. A tensão que elas suportam é a mesma, mas não quer dizer que a força é a mesma. Lembra que a tensão depende da área do parafuso? Se a área mudar, para uma mesma tensão, se a área mudar, a força também vai mudar. Então, para uma área maior, eu tenho também uma resistência, uma possibilidade de utilização de forças maiores. Então, o M39 aqui, que eu tenho 39 milímetros de diâmetro, claro que vai suportar mais que o M16, mas a tensão que o material em si resiste é a mesma. Tá bom? Pelas características ali geométricas não vai influenciar tanto, não vai mudar tanto entre 16 e 39, mas o fato é que quanto maior o diâmetro desse parafuso, mais ele vai suportar. No caso aqui a porca, né? Para porcas tratadas termicamente, aí seriam graus 10 e 12, não é mais grau 8 como aqui nas anteriores, né? Então graus 10 e 12, até M4
Para grau 10, pessoal, teria 1040 Newton por milímetro quadrado, 1040 megapascal. Ou grau 12, 1140. E chegaríamos ali entre M16 e M39, de 1060 para grau 10 até 1200 para grau 12. Olha como que varia, né, pessoal? O tratamento térmico aumenta significativamente aí a resistência dessas porcas. Tá? Para obter as propriedades citadas, o material, né, geralmente o aço, para as porcas de grau 8, 10 e 12, devem possuir teor médio de carbono ou ser de aço ligado. Né? Então, aços... Lembram dos aços especiais, pessoal? Em que eu colocava outros elementos, né, outros metais, para poder conferir outras características a esse material. E aí, selecionando a quantidade, a porcentagem desses materiais e as características que eles possuem, eu conseguiria muitas vezes aumentar a resistência desse aço carbono. Então, para porcas de graus 4, 5 e 6 que não sofrem tratamento térmico, o aço pode ser de baixo carbono, ou seja, aquelas porcas para aplicações mais leves. Aqui alguns outros exemplos. Né? Então, aqui a gente tem parafuso sextavrado de grau 2. Aqui no caso a gente tem só uma inicial do fornecedor, ou seja, é um parafuso de um grau baixo, que muitas vezes ele nem precisaria ter a nomenclatura, tanto que ele não tem, ou seja, veio só aqui uma inicial do fornecedor, que acaba muitas vezes até confundindo, mas a gente não acharia nada em relação a esse N ali, por exemplo, somente uma referência ao fabricante. Parafuso de classe 5.8, nesse caso aqui está gravado ao 5.8, tá? Nesse caso aqui o nosso detalhe são os 3 traços, que é o parafuso sextavado de aço de grau 5, tá? Daquela norma SAE. Aqui a norma DIN novamente, né, pessoal? 8.8, está gravado aqui embaixo. Mesma coisa aqui, ó, 10.9, está gravado. Aqui, aquele com 6 tracinhos, né? Os 6 traços, que seria grau 8. Opa. Aqui classe 12.9, gravado ali através de numeração, tá um pouquinho difícil de ver aqui. Aqui porca sextavada de aço grau 2, não tem nenhuma escrita, tá bom? E algumas vêm com a sigla Z8. Porca sextavada de aço grau 5, numeração M5. Porca sextavada de aço classe 8.8, numeração M8. E porca sextavada 2H, numeração 2H. Certo? Vou mostrar aqui um exemplo, pessoal, do que a gente consegue achar, né, com os próprios fabricantes. Bom, então, aqui, por exemplo, eu deixei aberto um site em que a gente consegue, ó, então, fabricante Indufix, por exemplo. Então, Indufix parafusos de porcas. Eu consigo, ó, classe de resistência de parafuso. Eu consigo determinar aqui, através de várias tabelas, quais são os torques em relação às roscas para esse fabricante. Né? Aqui ele traz, ó, especificação para parafusos gerais. Ah, tudo bem, mas professor, isso aqui tá, que norma que tá? Ou seja, a gente já está num nível de conhecimento que nos faz olhar isso aqui e dar uma certa duvidada. Poxa vida, como que ele determinou esse nível de torque aqui sem estar relacionado a alguma classe de resistência? Né? Só está dizendo aqui, M5 é de 4 a 8 o torque. Então é uma faixa de torque. Muitas vezes foi por testes ali da própria empresa, testes experimentais, enfim. Né? Só que tem outras tabelas aqui que já trazem a classe de resistência. Aí sim a gente sabe que está relacionado aí com normas, né, internacionais, ou algumas vezes pode ser normas nacionais, normas brasileiras. Então, nós temos aqui para rosca métrica de 2 milímetros aqui, ó, M2, rosca métrica, por passo 0,4. Então, a tensão que suportaria a classe de resistência 3.6 aqui seria de 204, tá, em Newton, uma força que resistiria, 204 newtons, ou 0,122 Nm de torque. Tá?
Classe 5.6, 378 ou 0,163 Nm para torque, e assim por diante. E aí eu vou conseguindo aqui até parafusos de maiores dimensões. Então, quando eu consulto, pessoal, a literatura técnica ali do próprio fabricante, eu consigo encontrar essas especificações. É claro que também eu encontro isso em manuais de serviço, seja de um veículo, de um equipamento industrial, seja lá o que for, tá? Também eu tenho que encontrar isso. Por quê? Porque os fabricantes de equipamentos, eles também vão utilizar dentro das normas. Eles vão ter lá os fabricantes do parafuso que também vão ter que seguir as normas. Então, tudo isso é atrelado, tudo isso está levando aí as características consigo. Aqui normas, aqui classes de resistência maiores, 8.8, 10.9, 12.9. Então, ó, rosca 2 milímetros. Eu tenho resistências pequenas, né? E torques aplicados também muito pequenos. Quando a gente passa aqui para parafusos maiores, ó, eu tenho um torque de 29.294 Nm. Então, se fosse para quilograma aí, faria a divisão e eu teria um valor menor, tá? Outro exemplo aqui, pessoal, uma grande fabricante aí de... Vamos ver se entra. Ó, Caesar, uma grande fabricante aí de elementos de fixação. Então eles têm esse material aqui com todas as especificações técnicas da sua linha de produtos. E aí o que vem que é interessante para nós, ó, norma ISO 898/1, características mecânicas conforme a norma ISO, parafuso, série métrica, rosca normal. E aí eu tenho as tabelas relativas. Então eu tenho lá, por exemplo, pessoal, classe resistência 4.8, 400 Nm por milímetro quadrado, 400 megapascal. E qual que é a tensão de escoamento? Lembra que tem que ser 80%? Então o 4 aqui eu multipliquei por 100, deu 400. 80% de 400, 320. Que é a tensão até onde ele vai ter esse escoamento. Tá bom? Qual que vai ser aqui, pessoal? Aqui ele já traz uma informação interessante. O alongamento desse parafuso que ele vai ter no momento da ruptura. Ou seja, após o momento que ele romper, se eu for lá e medir ele, qual que foi o alongamento que ele teve? Ele teve 14% de alongamento. Isso quer dizer o quê? Que ele teve uma deformação que fez com que ele ficasse 14% mais comprido do que inicialmente. Isso por quê? Porque ele tem uma grande ductilidade. Se a gente for observar aqui, pessoal, no 5.8 eu já tive menos. No 8.8, ó, eu tive um pouco mais, mas isso também vem das características aqui do diâmetro do parafuso. Tá? Muitas vezes quando eu tenho um diâmetro maior, eu tenho também uma possibilidade de alongamento maior, porque ele tem mais material antes de causar um pescoçamento muito grande. Tá? E aqui na de 10.9, 9% de alongamento. A tensão sob carga de prova, seria para testes, tá? Aqui levemente inferiores à tensão de escoamento, tá bom? E a dureza, pessoal, no caso aqui da classe de resistência 4.8, ele tem que estar enquadrado aqui numa dureza entre 71 e 95 Rockwell B. Quem lembra daquelas nossas aulas, pessoal, lá no durômetro de bancada, em que a gente pegou algumas amostras, colocou no durômetro e conseguiu medir a dureza que aquilo tinha através da penetração daquela pontinha de diamante. Ou seja, eu tenho como saber através da deformação causada ali na superfície daquele material qual que é a dureza. Isso eu tenho algumas escalas de dureza. Eu tenho Rockwell B, Rockwell C, que é o caso aqui, ó, Rockwell B, Rockwell C. Tá? Tenho a Brinell, enfim. Aí são métodos de medição diferentes, mas o fato é que eles estão medindo a mesma coisa. Tá? É o mesmo parâmetro aí que seria a dureza. Então, de 71 a 95 Rockwell B, eu teria a classe de resistência 4.8. A 5.8 é de 82 a 95 Rockwell B também.
A 8.8, para diâmetros menores que 16 milímetros, eu tenho de 22 a 32 Rockwell C. Para diâmetros maiores que 16 milímetros, eu tenho de 23 a 34 Rockwell C. Uma faixa bem próxima, né, pessoal? Aqui para diâmetro maior que 16, ela aumenta um pouquinho aqui. A faixa se desloca um pouquinho para frente. Tá? E na classe de resistência de 10.9, nós temos entre 32 e 39 Rockwell C. Então, basicamente, pessoal, nós temos um aumento de dureza pedido em algumas escalas aqui. Ah, professor, então quer dizer que a dureza do 10.9 é menor do que a de 4.8? Não. Aqui a gente tem escalas diferentes, pessoal. Eu tenho Rockwell B aqui, por isso que eu tenho uma escala diferente. E aqui Rockwell C. Então, se a gente for observar entre os Rockwell C aqui, eu estou aumentando o valor conforme eu aumento a classe de resistência aqui do lado. Então aqui as cargas de prova parafusos métricos com rosca normal, tá? Rosca grossa no caso, né? Ou normal. Então eu tenho aqui as classes de resistência e as cargas de prova, tá bom? Então, em Newton isso aqui foi medida, tá, pessoal? Aqui as cargas de prova para rosca fina, torque dos parafusos, ó. Então, se eu quero saber o torque permitido ali, pessoal, um parafuso, por exemplo, de classe 9.8 com 7 milímetros de diâmetro, 19.4 Nm de torque. Então, vou selecionar lá no meu torquímetro, né, 19.4 Nm e fazer essa aplicação. Torque parafuso série métrica também, mas agora rosca fina. Vamos ver se tem polegada aqui, ó. Parafuso série polegada, rosca normal, UNC, ou seja, rosca grossa. Então, de acordo com a SAE J429, já veio uma outra norma, né, pessoal? Então eu tenho lá, como é SAE agora, eu não tenho mais, né, aquelas classes de resistência. Agora eu tenho os graus de resistência, seria graus 1, 2, 5 e 8. Tá? E aqui também as durezas, ó, de 700 a 100 Rockwell B, de 800 a 100 Rockwell B para o grau 2. E aqui, ó, o grau 8, por exemplo, 33 a 39 Rockwell C. Se a gente for voltar, pessoal, ó, grave esse dado aqui, ó, o grau 8, 33 a 39 Rockwell C. Ó, observem que o 10.9 aqui é uma faixa bem parecida, não é? 32 a 39 Rockwell C, ou seja, eu posso dizer que é praticamente equivalente a classe 10.9 dessa norma ISO 898, né, em relação ao grau 8 lá da norma SAE. Tá bom? Então eu tenho uma equivalência. Aqui as cargas de prova para rosca grossa, para rosca fina, e assim por diante. E aqui os torques, tá? Momento torsor. Então, por exemplo, parafuso de 1 polegada em 1/8, para grau 1, 464 Nm de torque. Para grau 2, o mesmo valor. Para grau 5, 1040 Nm. E para grau 8, 1685 Nm. Parafusos maiores aqui, né, diâmetros maiores, com certeza também eles suportam torques mais elevados, chegando aqui até 4097, no caso do parafuso de 1 polegada e meia. Aqui os torques para rosca fina, tá, que é conhecida lá como UNF, tá, pessoal? Lembrando lá, UNF, rosca fina, UNC, a rosca normal, ou chamada também de rosca grossa. Olha quanta informação tem, pessoal. Um fabricante só, tá? Então, no caso aqui a Caesar ou Sizer, enfim. Tá? E aqui as normas. Ó, a STM. Aqui as características, né? Ó, por exemplo, ó, a norma STM A394, cabeças sextavadas ou quadradas. Aqui as durezas, as bitolas, ó, sextavado, sem cabeça.
Então, ó, a gente tem várias normas. Aqui uma norma para inox, tá? Parafuso de inox. Aqui as durezas. Tem as durezas aqui até bem mais elevadas, ó. Só que a gente vai comparar aqui, pessoal. Nós temos têmpera, revenimento, né? Aqui fala a temperatura de aplicação desses processos térmicos aqui, nesses tratamentos térmicos. Então são parafusos temperados, enfim, que já começam a ter uma dureza maior. Ó, parafusos não ferrosos. Aqui, ó, parafuso de latão, conformado a frio. Ó a classe de dureza aqui, ó, HRF. Qual que é o F? Inox novamente. Então, pessoal, olha a quantidade de informação que a gente tem, né, sobre cada parafuso, cada norma. Então, são várias normas que a gente vai relacionar com as características do parafuso que a gente necessitar. Ok? E aqui a gente começa a entrar em porcas. Aqui, ó, porca série polegada. Características conforme a SAE J995. Então, para porcas aqui, ó, de 1/4 com rosca normal, nós teríamos a tensão de 828 N por milímetro quadrado, uma dureza aí de 32 ROC no máximo, e os parafusos que eu poderia acoplar a essa porca seriam os de grau 1, os graus 1, 2 e 5. Tá? Porcas de grau 8, 1035 de tensão, durezas aqui que vão variar em relação às dimensões dele, tá? As dimensões dela, do furo dela, né? 1/4 até 5/8, teria 24,32 ROC, maior que 5/8, né? Entre 5/8 e 1, nós teríamos 26 a 34, e de 1 a 1,5, 26 a 36 ROC. Aqui porcas com rosca grossa, porcas série polegada com rosca fina, porcas em inox. Aqui parafusos formadores de rosca, então parafuso autoatarrachante, enfim. Tudo isso para descobrir quais são os torques e qual que é a tensão que ele suporta. Tá bom? Aqui, pessoal, algumas tabelas de conversões, ó, até o fabricante aqui auxiliando, né, nessa conversão de unidades. Quilograma força por milímetro quadrado, para transformar para Newton por milímetro quadrado, é 9,8, ou seja, eu multiplico por 9,81. Se eu tenho lá em megapascal, pessoal, lembra que megapascal é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado? Ó, por isso que os dois estão com 9,81. Então, se eu quero transformar de megapascal para quilograma força por milímetro quadrado, eu divido por 9,81. Certo? Pessoal, por hoje era isso. Eu vou estar mandando para vocês por e-mail tanto o link para acesso a essa aula, tá? Como vou mandar também esse material que a gente trabalhou. Em seguida, em outro momento, a gente combina uma atividade para estar fazendo, tá bom? E estou à disposição aí para as dúvidas de vocês. Como a gente não conseguiu ter esse momento aí ao vivo, eu vou estar à disposição durante todo o dia de amanhã aí, né, na quarta-feira, para que vocês possam tirar dúvidas, enfim, para a gente conversar sobre essa aula. E a gente faz uma revisão também na próxima. Certo, pessoal? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E saúde para todo mundo aí nesse momento de pandemia. Um grande abraço.